A paz do Senhor Jesus. Voltamos hoje, meus irmãos, com nosso devocional Pão Diário, Alimento Espiritual para a sua vida. Até ontem nós estávamos trabalhando em cima do Sermão do Monte, o livro de Dr. Martyn Lloyd-Jones, um livro que enriquece muito a nossa vida, porque ele é baseado fielmente na palavra do Senhor, de Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Então, dando início a mais um devocional, voltando para a nossa forma anteriormente ao Sermão do Monte, o tema para hoje é entregando o controle a Deus. Nem sempre orar significa ver as circunstâncias se transformarem diante dos nossos olhos, sermos retirados de algumas situações. Muitas vezes não é o plano de Deus. Às vezes as situações permanecem as mesmas, mas algo profundo acontece dentro de nós, no nosso coração. Se olharmos bem, estivermos sensíveis e de corações abertos, veremos que Deus, em sua grandiosa sabedoria, Ele pode não remover o problema, mas nos moldar através deste problema. A oração não é apenas uma chave que move o céu. Ela não tem apenas o poder de mover o céu, mas também ela é um instrumento para alinhar o nosso coração com o do Pai. Lá em Salmos capítulo 51, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Muitas vezes buscamos a oração como um meio de mudança externa, esperando que Deus resolva algo que nos incomoda. Mas assim como Davi entendeu, o verdadeiro poder da oração está em transformar o nosso interior. Quando dobramos os nossos joelhos, nós abrimos o coração e permitimos que o Espírito Santo revele o que precisa ser curado, o que precisa morrer, o que precisa florescer. Precisamos dizer a Deus nossos desejos, nossos sonhos e projetos, não com o intuito de apenas receber e fazê-lo seguir nossos passos, mas de nos expor à sua presença e permitir que Ele toque o que está escondido, modificando o nosso coração, para que nós sigamos os passos de Cristo. Não é sobre convencer o Senhor a agir de acordo com o que pensamos, mas deixar que Ele nos convença a viver segundo a sua vontade. Isso pode frustrar os nossos planos e podemos até pensar que Ele não está escutando nossas orações. A oração, ela muda o rumo do coração, antes de mudar o rumo das circunstâncias. E quando somos transformados, o modo como enxergamos o mundo também muda. Talvez o que parecia insuportável passe a ter sentido agora em sua vida. Talvez o que parecia ser perda se torne aprendizado. A oração não altera a realidade, mas nos ensina a enxergá-la com os olhos da fé. O verdadeiro milagre. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 42, a palavra de Deus nos fala
Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus no Getsêmani nos mostrou a oração mais sincera e corajosa que existe. Aquela que entrega o controle. Ele sabia o que viria, mas ele escolheu submeter-se ao plano do Pai. Essa, meu irmão e minha irmã, é a essência da oração madura. Não a que busca evitar a dor, mas a que pede força para atravessá-la. Deus não muda as circunstâncias apenas porque pedimos. Isso não quer dizer que Ele não te ame. Isso não quer dizer que Ele te ame menos. Porque não faz aquilo que você tanto sonha. Ao contrário. Ele te ama tanto, meu irmão. Ele te ama tanto, minha irmã, ao ponto de frustrar os seus planos para que você entenda que Ele tem muito mais guardado para você. Ele muda o coração para que possamos suportar o processo e reconhecer a sua soberania, porque só assim crescemos e amadurecemos. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, conforme nos fala Romanos capítulo 12, versículo 2. Ainda que não se pareça com o que imaginamos, é assim que funciona. Quando oramos e dizemos, seja feita a tua vontade, abrimos mãos do controle e permitimos que o Senhor escreva a história de forma mais sábia do que poderíamos planejar. A entrega se torna maior ato de fé. Crer que mesmo quando nada muda, Deus continua sendo bom. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando a oração não muda o que está no nosso redor, ela nos dá o que precisamos para permanecer firmes, que é a paz. Essa paz, ela não vem da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus. Paulo escreveu essas palavras na prisão e ainda assim falava sobre alegria e descanso espiritual, porque a sua alma já estava livre. Mesmo que seu corpo estivesse preso, a oração nos transporta para o refúgio da presença divina. É nela que encontramos consolo, discernimento e força para continuar, mesmo quando a tempestade não cessa. O coração que confia em Deus aprende a descansar no meio da tempestade. E é nesse lugar de intimidade que percebemos: orar nunca é em vão. Pode não mudar a dor, mas muda o modo com que lidamos com ela. Pode não abrir portas visíveis, mas abre caminhos dentro de nós. Quando oramos, Deus talvez não mude o mundo, mas certamente transforma o nosso coração para que nós tenhamos força para mudá-lo. Amém, meu irmão? Fique com o Senhor Jesus. Voltamos amanhã, se Deus permitir, com mais um devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.